Bom dia, Ibabe. Bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos e todas. Amém? E a você também que está aí longe, que Deus te abençoe também. Pergunta: do que você tem medo? Quem tem medo de barata? De cobra? Não, medo de cobra, nossa. De dentista. Se a minha dentista perguntar que é uma ou duas ampolas de anestesia, eu digo 3. Do que você tem medo, hein? Medo é uma coisa que existe na sua cabeça, sabia, né? Medo é coisa da sua imaginação. Medo. Medo mistura com ansiedade. Nós estamos falando sobre plantar hoje o futuro. Tem gente que tem medo do futuro. Medo do futuro. Medo do envelhecimento. Medo de envelhecer doente, muito doente. Medo de envelhecer dependente. Medo de perder a autonomia na velhice. Medo de envelhecer na solidão, medo de morrer sozinho, sozinha. A gente tem medo, eu tenho medo desse negócio aí tudo de aquecimento global, esse desequilíbrio climático. Nós no Brasil estamos sofrendo bastante com isso. Chove mais do que devia, chove quando não devia, para de chover quando a gente espera a chuva. Nós vivemos isso no Rio Grande do Sul, agora Santa Catarina. Vivemos isso na Europa, na Espanha agora. Esse desequilíbrio climático gera movimento de população, né? Aliás, outro dia eu li que vai ter o Ártico sem gelo. É assustador um negócio desse. Isso faz com que as populações se movimentem, o pessoal sai da sua terra e vai para outra terra. Aí a gente tem medo de pandemia. Vivemos uma pandemia assustadora. Qual será a próxima? Quando será a próxima? Como será a próxima? Quanta gente vai morrer na próxima pandemia? A gente tem medo desses fluxos migratórios que eu estava falando, das invasões dos nossos territórios, o abalo que isso causa para a nossa economia, como é que as pessoas que saem dos seus países, saem da pobreza, saem das dificuldades naturais que sofrem, e isso afeta as fronteiras, as outras fronteiras. A gente discute hoje como nunca xenofobia, a gente discute essa questão de proteção das fronteiras e o extremismo dos nacionalismos. Isso é bastante complicado. A gente tem medo, quer ver, da globalização, porque a gente pensa que globalização é igual a desemprego, da robotização, porque é igual a desemprego. A gente tem medo da inteligência artificial. Outro dia alguém falou para mim que quer fazer um avatar meu. Aí eu falei, eu tenho medo desses negócios. Na hora que você está vendo alguém falando, você pensa que é o alguém, mas não é o alguém. Dá medo isso daí. Manipulação de informação, mentira, uso de imagem, sacrifício da credibilidade, uma confusão. Tudo isso tem coisa boa, mas também dá medo. A gente tem medo dos extremismos políticos. A gente tem medo dos fundamentalismos religiosos. O mundo está em guerra, a gente não sabe se a guerra é religiosa, se é econômica, se a guerra ela é ideológica, mas o mundo está em guerra. A gente tem medo do crime organizado que já ocupou todos os espaços do tecido social do nosso país. A gente tem medo das milícias. A gente tem medo da face sombria das polícias e das forças militares. Tem gente que tem medo do comunismo, tem gente que tem medo do capitalismo, tem gente que tem medo da democracia, eu tenho medo da ditadura. A gente tem medo. Alguns desses medos, eles são reais, porque são ameaças concretas.
Ameaças concretas. A gente tem medo de crise econômica, a gente tem medo se vai ter emprego no mês que vem, no ano que vem, se a gente vai ter como viver na velhice, a gente tem medo se os nossos filhos e os nossos netos, como é que eles vão trabalhar, onde vão trabalhar, como é que vai ser o mundo, né? Nós oramos pelas nossas crianças e o Cláudio nos exortou a assumirmos o compromisso de cuidar do mundo onde as nossas crianças viverão. Né? O mundo que nós vivemos, nós pegamos emprestado delas. E nós temos que entregar um mundo para elas. A gente tem medo, diz, bom, enfim, medo não falta. E os manipuladores do medo se multiplicam. Porque tem um pessoal que lucra muito com medo. A indústria do medo não deixa a gente descansar. Não interessa para a indústria do medo a gente descansar. A indústria do medo, os manipuladores do medo, ficam inventando inimigos para a gente. Coisas para a gente ter medo. Aí, quando a gente tem medo, eles vendem o que eles querem vender para nós. Quando a gente tem medo, abre-se uma janela de oportunidade para os estados de exceção, para a violência em nome do bem. A gente fica identificando ameaças. E alguém se levanta e diz, pode deixar que eu vou cuidar dessa ameaça para você. A gente tem medo da violência. Sabe que um domingo desse veio uma pessoa muito querida, que me ama, e disse, ô Ed, não tem câmera de vigilância no auditório da IBAB. Falei, é. Falou, você precisa colocar uma pessoa do seu lado armada. Eu falei, é. Está vendo? Medo. Medo. A gente cancela, a gente extermina, a gente exila, a gente mata. Medo. A gente fica com medo, aí se entope de remédio. A gente fica com medo, aí inventa um monte de terapia alternativa. Os gurus religiosos, eles gostam muito que a gente tenha medo. Porque o guru religioso, quando ele faz você ficar com medo, ele te vende uma coisa que só ele tem, que foi inventada no inferno. Cobertura espiritual. Aí você fica com medo. Você fica com medo de sair da cobertura espiritual do seu guru. Medo. A indústria do medo é muito lucrativa, muito rentável. E a gente fica tentando encontrar soluções para as ameaças. O que a gente faz com essa ameaça, com a outra ameaça, com a outra ameaça, com a outra ameaça? Mas, na verdade, a gente precisa desmontar o poder do medo. Aliás, eu falei que medo tem a ver com ansiedade. Quando você tem uma ameaça concreta, aí você tem medo. Se, por exemplo, entrar um cachorro bravo aí correndo aqui na direção do palco, eu vou ficar com medo, vou sair correndo. É uma ameaça concreta. Mas tem a ameaça que é imaginária. Essa é a maior ameaça, é a que está na nossa cabeça. Ela atende pelo nome de e se? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se ele me abandonar? E se ela me trair? E se o fulano não ganhar? E se? É tudo aqui, na nossa cabeça. Essa ameaça imaginária é a ameaça de perigos possíveis no futuro. E se eu não tiver o que comer? E se eu não tiver o que vestir? E se eu não tiver o que beber? E isso não é privilégio do nosso tempo, porque Jesus falou sobre isso, e você já sabe onde eu vou ler. Mateus capítulo 6, é um trecho do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, eu começo a ler no versículo 19. Jesus nos dando conselhos para desmontar o poder do medo e da ansiedade. Esse é um título que vende, hein? Você que tem medo, está ansioso,
5 conselhos, 7 conselhos para você desmontar o poder do medo e da ansiedade. Mas é isso mesmo que eu quero falar para você. Vamos ler a Bíblia dessa maneira. Mateus capítulo 6. Jesus dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro também estará o seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, não andem ansiosos com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se amanhã é lançada no fogo a erva do campo, que hoje existe, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, não andem ansiosos dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos, os que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, portanto, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, não se preocupem com o futuro, pois o futuro trará suas próprias preocupações, o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus para nós e conselhos. O primeiro deles, acho que é óbvio, né? Não faça do dinheiro o seu Deus. Ponto. Não faça do dinheiro seu Deus. Tenho certeza que todos vocês, cada um de nós aqui nessa manhã, diz: não, o dinheiro não é o meu Deus. É claro que o dinheiro não é o meu Deus. Deus, o Pai Celestial, Ele é o meu Deus. Sim, é verdade. Eu acredito quando você diz isso. Ninguém aqui canta musiquinha em louvor a Mamon. Aliás, fazer do dinheiro seu Deus, né? Não faça do dinheiro seu Deus, porque Mamon não é igual a dinheiro. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Você tem dinheiro aí na sua carteira? Tem gente que ainda tem dinheiro na carteira. Aliás, quanto mais dinheiro o sujeito tem, mais dinheiro na carteira ele tem. Ele paga em grana. Não paga no cartão, paga na grana. Você tem dinheiro na sua carteira? Então você tem um demônio na sua carteira? Não, você tem dinheiro. Agora, dinheiro elevado à categoria de Deus é Mamon. Então não permita que o seu dinheiro se torne um demônio. Não deixe que o dinheiro se torne o seu Deus. E é claro que Jesus não imagina você acendendo vela para Mamon. Não imagina você fazendo culto para Mamon, ajoelhado diante de uma nota de R$100. Claro que Jesus não imagina isso. Mas o que é fazer do dinheiro seu Deus? É fazer do dinheiro o fator determinante da organização da sua vida. É deixar o dinheiro controlar, entrar na sua cabeça. Ou a falta de dinheiro, ou o excesso de dinheiro. Ou o desejo de ter dinheiro. Dinheiro entra na sua cabeça e ele começa a organizar a sua vida. Sabe qual é a língua do dinheiro? Grife.
A grife é o idioma de Mamon. Por exemplo, duas mulheres, as bolsas delas conversam entre si. Dois homens, os relógios deles conversam entre si. A gente conversa pela marca da camiseta, da camisa. Pelo logo. A gente conversa pela marca do nosso carro. A gente conversa pelo nosso CEP. Dependendo do bairro que você mora, o tipo de restaurante que você frequenta. E quando você constrói a sua vida e a sua rede de relações a partir das coisas que o dinheiro pode comprar, ou a sua infelicidade, a sua insatisfação, a sua raiva, a sua angústia, o seu senso de fracasso, a sua ideação de que você é um perdedor, uma perdedora, porque lhe falta aquela bolsa, aquele relógio, aquele celular, aquele endereço e aquele restaurante, aquelas férias. Quando você constrói isso, isso dominou você. O seu estado de ânimo, o seu estado de espírito, o seu humor, a sua noite, Mamon entrou em cena. Não é só dinheiro, é Mamon. Quando você decide quem é seu amigo, sua amiga, quando você decide quem é uma pessoa virtuosa, dependendo da roupa que usa, dependendo do carro que tem, do restaurante que frequenta, Mamon já entrou em cena. Mamon segrega. Mamon segrega. E o Mamon faz uma coisa muito ruim com a gente. Primeiro que ele ilude. O dinheiro não resolve tudo. E o dinheiro não resolve o que importa, realmente importa. Uma vez eu estava correndo no parque do Ibirapuera, e dois senhores à minha frente, bem idosos, cabelinho branco, assim, andando devagarinho, fazendo a caminhada matinal. E justo na hora que eu passei, um deles soltou uma pérola de sabedoria. Deu vontade até de eu diminuir meu ritmo para continuar pescoçando a conversa deles. Um deles falou assim, porque as coisas que o dinheiro resolve não são problema. E na mesma hora eu pensei, para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro. Mas é verdade, as coisas que o dinheiro resolve, é ótimo que o dinheiro resolva. Tem muita gente que morre no Brasil por falta de dinheiro. Por exemplo, tem um problema de saúde que, se eu tiver, dependendo de quanto dinheiro eu tenho, maior a probabilidade de eu sobreviver. E se eu não tiver dinheiro, eu morro. Então tem coisa que o dinheiro resolve. Mas o dinheiro não resolve tudo e não resolve o que realmente importa. O dinheiro ilude. O dinheiro ilude. Mas o dinheiro faz uma coisa pior com a gente. O dinheiro faz a gente ficar ensimesmado. Faz a gente ficar ocupado com como é que eu ganho mais, como é que eu perco menos, como é que eu maximizo o meu ganho, como é que eu diminuo e atenuo as minhas perdas. Aí eu penso só em mim e no meu dinheiro. Ou no dinheiro que eu não tenho, ou no dinheiro que eu tenho muito, ou no dinheiro que eu quero ter, mas é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você sabe que eu gosto de ler os rabinos, né? E você sabe que dos rabinos o meu predileto é Abraham Joshua Heschel. Heschel soltou uma esses dias que eu estava estudando sobre isso. Ele disse: qualquer Deus ocupado apenas comigo é um ídolo. Qualquer Deus ocupado apenas comigo é um ídolo. Ele é um rabino. Mas eu falei, isso é a oração do Pai Nosso. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, a vitória é nossa. E se é verdade, eu creio e concordo com Heschel, que todo Deus ocupado somente comigo é um ídolo,
Todo fiel ocupado apenas consigo é um idólatra. Toda pessoa ocupada apenas consigo é idólatra. Pessoas que constroem rede de relações baseadas no interesse, no ganho. Já viu esse papo de coach? Se afaste das pessoas que puxam você para baixo. Isso é do diabo. Imagina, se todo mundo acreditasse nisso, ninguém ia querer ficar contigo. Ninguém ia querer ser meu amigo. Não, a gente não constrói rede de relações assim. Então não deixe o dinheiro ser o seu Deus. Mata esse mamon. Vou ler para você a recomendação do apóstolo Paulo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Olha que bonito isso, Deus nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene também que eles sejam generosos, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, prontos a repartir. É assim que a gente mata Mamon. A gente mata Mamon confiando em Deus, olhando para ele e dizendo, você é um ídolo, você não me engana, você está mentindo para mim, você está fazendo promessas que você não vai cumprir. A minha esperança está em Deus. E a maneira que eu digo para você, que eu que mando em você, não é você que manda em mim, é que eu vou gastar você e vou repartir você. Não vou construir um altar para você. A gente tem uma linha muito tênue para a gente andar entre o que é poupar por prudência e deixar de repartir por egoísmo, deixar de compartilhar, dizendo que a gente, eu tenho que guardar esse dinheiro porque eu posso precisar dele amanhã. Tá, mas tem uma pessoa aqui na sua frente que está precisando dele agora. O que você faz? Não tem fórmula, não tem conta. Pastor, você é contra a poupança? Já fui, viu? Já fiz discursos assim radicais na minha fase mais... Mas eu entendi, fui chamado a atenção pelos meus amigos e conselheiros espirituais, dizendo, pega leve. Eu estou pegando mais leve hoje. Dizendo para você, guarde seu dinheiro, pense no seu futuro, seja prudente. Mas não permita que o dinheiro se torne o seu Deus. Não permita que, em nome da prudência a respeito do seu futuro, você deixe de ser generoso e generosa hoje. Isso aí só o Espírito Santo de Deus e você podem resolver lá, quando você estiver ajoelhado em oração. Segundo, estou nos conselhos, hein? Esse é o primeiro, não deixe o dinheiro ser o seu Deus. Segundo conselho, foque naquilo que está na sua responsabilidade e entre aspas, hein? Porque não tem nada no nosso controle, mas tem algumas coisas que a gente pode controlar. Por exemplo, a minha diabetes. Meu médico falou para mim, salada, remédio. Eu estou fazendo a minha parte. Responsabilidade minha. Então foque naquilo que é a sua responsabilidade. Jesus diz assim, olha, quem de vocês pode acrescentar 1 hora na sua vida? Não pode. Não pode. Na verdade, Jesus fala um côvado, que não é nem 1 hora, é 1 metro. Tipo, entre aspas, assim, se Deus quiser que eu morra aqui, eu não chego nem na ponta do palco. Se Deus olhar para mim e falar assim, fala para o anjo, né? Recolhe. Tirou o fôlego da vida, Deus não vai falar assim, pode ficar tranquilo, Deus vai falar, traga este meu filho amado. Mas se Deus quiser me recolher aqui, eu não chego na ponta do palco.
É o que Jesus pergunta: quem pode acrescentar? Por que você está preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer, blá, 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 se você não pode controlar esse futuro aí? Foque no que é sua responsabilidade. Quando eu e a Silvia fomos nos casar, fizemos os aconselhamentos pré-nupciais, inclusive o aconselhamento médico. E o médico disse assim para Silvia: olha, eu tenho uma má notícia para você. Você não vai poder engravidar. Se você engravidar, que vai ser um milagre, com certeza você vai perder o seu bebê. Bom, claro que nós não tomamos providências depois do casamento. Casamos em março, a Fernanda nasceu em fevereiro do ano seguinte. Em abril do outro ano, nasceu o Vitor. Mas quando a Silvia engravidou da Fernanda, ela sonhava que estava perdendo um bebê. Claro. E eu não sabia o que fazer. E eu procurei meu pastor, um orientador espiritual. Hoje já mora no céu, o Dr. Werner Kachel. Fui falar com ele: Dr. Werner, está acontecendo assim, assim, o que eu faço? Diz: olha, hoje à noite você coloca a sua esposa deitada, põe a barriga dela bem bonita assim para cima na cama, e pergunta para ela: você quer trocar de médico? Não. Se ela disser que quer trocar de médico, troca. Se ela disser não quero, diga assim: e você está obedecendo direitinho o médico? Se ela falar que não, temos um problema. Mas se ela falar sim, o que é muito provável, você não tem mais o que fazer. Ela está com o médico certo, com a orientação que ela confia e fazendo o que o médico orientou. Então você vai pôr as mãos na barriga dela e vocês dois juntos vão consagrar esse nenê a Deus. Foi o que fizemos. Nunca mais teve pesadelo. Foque naquilo que é a sua responsabilidade. E confia que Deus está cuidando de você. Mas o meu terceiro conselho, que na verdade é o que eu estou entendendo Jesus ensinar para mim e para você, não é só confia, é cultive a confiança em Deus. Tem que cultivar a confiança em Deus. Não é assim: confio. Não, você tem que cultivar. Ninguém confia em Deus automaticamente. Então você tem que cultivar a sua confiança em Deus. E surpreendentemente, Jesus dá um conselho de como nós podemos cultivar a nossa confiança em Deus. O apóstolo Paulo disse o seguinte: está ansioso? Não fique ansioso por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas orações com súplicas e petições e ações de graças. Não é? O Paulo diz assim: Paulo, não estou conseguindo confiar em Deus. Ele diz: ore. Aí se você chega para Jesus e diz: Jesus, não estou conseguindo confiar em Deus, sabe qual seria o conselho de Jesus para você? Pense. 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 Está ansioso? Está ansiosa? Faça perguntas para você. Que é o que Jesus faz. Ele diz assim: olha, você não percebe que Deus cuida dos pássaros, das aves, cuida dos lírios do campo, das flores? Então, a vida não é mais importante do que a comida? Não é mais importante do que a roupa? A vida não é mais importante? Então Deus não vai cuidar da vida? Você não é mais importante do que a flor do campo que de manhã nasce e à noite morre? E Deus não vai cuidar de você? Se Ele cuida dos passarinhos e cuida das flores, Ele não vai cuidar de você? Ele diz: por que você está ansioso quanto ao futuro? Você consegue controlar o futuro? Você consegue controlar as variáveis do mundo? Você consegue controlar? Pensa. Cultive a sua consciência, a sua confiança em Deus, cuidando dos seus pensamentos. Lembra? Medo e ansiedade têm a ver com o que a gente pensa a respeito do futuro. Ameaças imaginárias. Converse com você mesmo. Pensa.
Pensa nas promessas de Deus. Pensa na sua história. Lembra de como Deus abençoou a sua vida. Lembra do que Deus disse para você. Lembra da palavra de Deus. Lembra, pensa. Como diz o profeta, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pensa. Vai buscar na sua memória. Em vez de ficar pensando besteira, em vez de ficar imaginando perigo, em vez de pensar em ameaças, se você deixar se corromper por isso daí, se você se deixar consumir por isso daí, você não vai sair de casa, não vai dormir, vai ter taquicardia de madrugada, que nem eu. Não é legal. Pensa. Pensa no cuidado de Deus na sua vida. Mas coloque na sua vida as primeiras coisas primeiro. É o quarto conselho, hein? Coloque na sua vida as primeiras coisas primeiro. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A vida é assim, a vida é cheia de coisas muito valiosas. É cheia de oportunidades muito poderosas, muito promissoras. A vida é cheia de coisas muito prazerosas. Mas a gente não pode ter tudo. Por isso, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que colocar de um lado aquilo que a gente não vai correr atrás, e colocar de outro lado aquilo que a gente diz, bom, isso aqui eu quero. E depois que a gente separou o que a gente vai deixar para lá, e a gente vai focar, dar atenção, a gente tem que pegar essas coisas e numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Colocar em prioridade. Coloque as primeiras coisas primeiro. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça aqui é justiça mesmo de todo mundo ter pão para comer, casa para morar, roupa para vestir. Sabe que a gente tem uma interpretação religiosa disso aqui, uma interpretação religiosa do tipo causa e efeito. Ah, eu dou o dízimo, não me falta o que comer, o que beber e o que vestir. Ah, eu sirvo a Deus com fidelidade, Deus nunca vai me deixar desempregado. Vai nessa para você ver. Vai nessa. Não é isso que está falando o texto bíblico. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, olha, se vocês criarem uma economia de comunhão e buscarem não a lógica de Mamon, mas vocês buscarem a justiça do reino de Deus, ninguém vai ficar sem comer, sem beber, sem vestir, sem morar e sem remédio. Ninguém vai ficar sem cuidado. Não é porque você está cantando no coro e vem no ensaio e deixou o seu mestrado para cantar no coro, que Deus vai te abençoar. Vai, na outra entrevista tem um cara com mestrado. E você está com o musical do coro. Nada contra. Nem o ensaio, nem o coro, nem o musical. Nós vamos ter musical do coro. Primeiras coisas primeiro, irmão. Eu cresci ouvindo o seguinte, cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar da sua família. Está cheio de filho de pastor abandonado, porque o pastor não prestou atenção na mulher, nos filhos, porque dizia, eu estou servindo a Deus. Família, irmão. Família, irmã. Tem gente que vive na igreja porque não aguenta o marido. Aí fica até tarde servindo a Deus na reunião de oração. É porque não quer chegar em casa com o marido já dormindo. Primeiras coisas primeiro. Coloca a sua vida em ordem. Avalie as suas prioridades, os seus valores. Aprenda a dizer não e dizer sim. E o último conselho de Jesus, né? Viva hoje. Ou, versão campanha de Natal e Babe. Plante hoje o seu futuro.
Você não controla o seu futuro, você só controla a sua semente. Você só controla a sua semeadura. Plante hoje o seu futuro. Basta cada dia o seu mal, o amanhã cuidará de si mesmo. Quando a Fernanda, minha filha, era pequena, devia ter uns 8 anos, ela disse: pai, é verdade que vai ter um bebê na minha barriga? Eu falei: é, filha. Mas ele vai caber? E como ele vai sair? Ainda bem que ela não perguntou como é que ele vai entrar. Ela falou: ele vai caber? E como é que ele vai sair? E eu falei para ela: filha, hoje você é pequenininha demais. Mas quando você crescer, você for grande, que nem a mamãe, ele vai caber. E ele vai saber sair. Uma criança de 8, 10 anos não tem que estar preocupada com vai ter um bebê na minha barriga e como é que ele vai sair. Porque um corpinho de 8 anos, de 10 anos, não está pronto. Deixa isso para amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A gente fica ansioso, ansiosa, com medo de coisas que são possíveis amanhã. Pode ser que nem se realizem. Mas se aquelas ameaças imaginárias, elas se concretizarem no amanhã, Deus vai dar a solução amanhã. A provisão, amanhã. A resposta, amanhã. Por que você está se preocupando hoje? Então, hoje você joga a sua semente. Eu pergunto para você, o que você está semeando aí na sua vida? O que você está empreendendo? O que você está sonhando? O que você está fazendo? Que semente você está lançando hoje? Vamos imaginar o seguinte: se daqui a 10 anos a sua vida for fruto da maneira como você está vivendo hoje, como você acha que vai ser sua vida? Plante hoje o seu futuro. Viva no tempo presente. Então, eu queria terminar orando por mim, por você, e todos juntos orando a Deus. Por algumas pessoas que estão oprimidas por mamon. As pessoas falam assim: pastor, hoje o senhor pregou para mim. Claro, irmão, que eu preguei para você. Essa palavra foi para mim. Então, o Espírito Santo falou com você alguma coisa, diz assim: eu precisava ouvir essa palavra sobre dinheiro, porque o dinheiro me oprime. E lembra, hein? Não é só falta de dinheiro. Às vezes é excesso de dinheiro e desejo de dinheiro. Você vive em volta do dinheiro e o dinheiro... Eu quero orar com você e por você. Vem aqui e diz assim: eu quero rasgar o mamon agora. Não é o dinheiro, hein? Porque dinheiro não é mamon. Ninguém rasga dinheiro. A gente rasga o mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Eu quero exorcizar o mamon da minha vida. Segundo, você vem aqui e diz assim: pastor, eu quero entregar uma coisa na mão de Deus que eu não consegui entregar. Eu estou tentando controlar aquilo que não dá para controlar. E eu quero largar isso. Terceiro, você vem aqui e diz assim: minha vida está desgovernada. Está tudo fora do lugar. Eu estou gastando tempo demais, investindo demais em coisa que eu não devo e negligenciando coisa que eu devo. Eu preciso organizar a minha vida. 4, você vem aqui e diz assim: eu estou sem sonho, sem semente, e quando eu olho para o meu futuro, pensando na minha vida hoje, eu acho que o meu futuro vai ser um vazio cinzento. Eu quero pedir a Deus sonho e semente. Pode vir aqui que eu quero orar com você. Eu passei por esse dia já.
de não ter sonho nenhum. E por último, eu queria convidar você que viesse aqui enquanto nós cantamos e dissesse: ó, pastor, no fundo, eu não tenho confiança em Deus para entregar tudo para Ele. Eu queria conhecer a Deus de verdade, assim. Eu sou bem religioso, bem religiosa, mas eu queria conhecer a Deus de verdade. Bom, eu sei que talvez com um apelo desse, todo mundo tinha que vir. Mas eu queria que você viesse se isso está pesado no seu coração e você diz: Deus falou comigo hoje. Pode sair e vir aqui, eu vou ter a maior alegria. E não é um tempo assim de... porque essa música aqui é demais, gente. Vamos ficar em pé e você vai saindo do seu lugar e vem para cá, porque essa música é de exaltação a Deus, é de conforto, é de consolo, é de estímulo, é de encorajamento. Plante hoje o seu futuro, confia, irmão, minha irmã, vem na fé, vamos cantar e vamos entregar a Deus. Pare, respire, enquanto houver som há tempo de sonhar. Calma, pra que tanta pressa? Há tanta graça para desfrutar. Se Ele cuida das aves, cuida dos campos, cuidará de ti. Por que pensar em desistir? Plante hoje o seu futuro. Sementes dão flores, sementes dão frutos. Plante hoje o seu futuro. Sementes dão flores, sementes dão frutos.